Dos inúmeros segredinhos de Elden, a Santa Trina é disparado um dos implícitos mais misteriosos do game. Na boa, se você platinou o jogo e não tem ideia de quem eu tô falando, meu amigo, você tá no lugar certo, pois eu sou o Rino e hoje a gente vai acompanhar um pouco da história e desvendar os mistérios de quem é a divindade do sono de Elden Ring. Então se você tá chegando aqui agora e não é inscrito, poxa, dá essa mão aí, estamos sempre trazendo conteúdo top sobre Elden e outros jogos. É sério, dá uma conferida na playlist de Elden, o negócio é bruto mesmo. Nossa meta atual é alcançar os primeiros 2.000 inscritos e eu ficaria muito feliz de contar com a sua ajuda, certo? Então bora lá! Eu vou separar o vídeo em duas partes. Na primeira vamos falar um pouco sobre o game e o que ele apresenta sobre a Santa Trina, e como ela se inclui dentro da história e do mundo. Na segunda parte vamos dar uma viajada e divagar um pouco sobre a possível identidade por trás dela, apresentando algumas provas e fazendo alguns links com o material cortado do game, que por sinal afetou muito a lore desse personagem, como vocês vão ver. Bem, vamos lá. Santa Trina é uma figura enigmática. Alguns dizem que ela se parece com uma jovem garota, outros têm certeza que é um garoto, mas a única certeza é que o seu surgimento foi tão repentino quanto o seu desaparecimento. Esse é o trecho descritivo contido na Sword of Santa Trina, um dos poucos registros presentes no game, mas que revela uma vastidão de possibilidades e suspeitas. Essa espécie de divindade surgiu sorrateiramente nas Terras Intermédias, e rapidamente ganhou uma legião de seguidores. E eu não tô falando de qualquer coisa. A gente tá falando em um culto bem consolidado, com sacerdotes e rituais próprios, um negócio sério mesmo. E a temática ou o núcleo desse culto, bem como o próprio atributo vinculado à Trina, era o sono. Você pode estar até achando uma baita bobeira a grande magia por trás da Trina ser um chá de camomila, mas entenda que em Elden o sono é algo um pouco mais místico, até poderoso. Você pode literalmente fazer um inimigo adormecer. Induzir eles ao sono abre uma bela brecha para contra-atacar, e para isso você pode carregar algumas armas que causam esse status, e até alguns arremessáveis, como o jarro do sono, dardos e flechas. Todos esses apetrechos são idealizados e feitos pelos sacerdotes do culto da Trina. A base para a construção desses itens é a Trina's Lily, ou o lírio de Trina, que como o próprio nome sugere, é o símbolo dessa divindade. Essa plantinha tem um efeito calmante que entorpece os sentidos e evita agitação, ou seja, é um poderoso sonífero. Mas não vai achando que é algo comum, muito pelo contrário, essa planta é extremamente rara. E o motivo disso é ela não respawnar, você só vai colher elas uma vez por jogada. Já as receitas, elas são transmitidas através do Livro de Receitas do Fervor, um material deixado por um fiel completamente cativado por Trina. E esse cara acaba revelando um lado um tanto sombrio desse culto aí, já que fica entendido que ele na verdade estava obcecado tentando achar Trina no seu sono, o que pode indicar que essa galera, os seguidores, encontravam ela através dos sonhos e não fisicamente. Por isso, eles produziam esses equipamentos e faziam esses rituais voltados a adormecer. Tudo isso me leva a crer que Santa Trina é uma deusa que surge e habita apenas a camada dos sonhos, ou então uma camada espiritual. Para você ter uma ideia, o conceito de sonhos ia ser bem mais explorado no game. Porém, sim, foi mais um conteúdo cortado, e era algo bem grande. A princípio, haveria uma mecânica de coletar os sonhos das criaturas, e tudo isso estaria fortemente ligado a Trina. Esse recurso faria parte da famosa questline do Caleb. Nela, a história dos mercantes seria realmente contada, ficaria explícito que eles carregavam a chama frenética. Também mostraria como ela os atormentava. Aliás, aqueles instrumentos musicais que eles carregam serviam para esse fim. A música acalmava e ajudava eles a lidar com a chama. A Santa Trina entraria aí ajudando eles a dormir tranquilamente. Um negócio bem legal mesmo, tá? Se você se interessou, eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo do Sekiro Dub. Ele tenta reconstruir e reativar os flags e os eventos relacionados a esse conteúdo cortado. Tudo dentro da programação do game. Assiste lá que é bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bem, já apresentado o material mais consistente, é hora da gente falar um pouco sobre quem provavelmente é a Santa Trina. E assim, não precisa fazer muito esforço para concluir que na verdade Trina é Miquella. Tudo remete a isso. Só não houve uma conclusão, pois esse material foi severamente cortado. E como vocês já devem estar calvo de saber, se tem uma história confusa dentro de Elden, provavelmente essa confusão é devido a corte de material. Para vocês terem uma ideia, a quest do Caleb que eu comentei antes, tá praticamente pronta e dublada.
Ou seja, é um material que já fazia parte da trama e foi removida, deixando uma lacuna gigantesca. Por isso que Trina, os mercantes e até a chama frenética têm lores tão vagas. Aliás, no meio desse material todo, havia um NPC chamado Rico, e ele deixava claro que Trina e Miquella são a mesma pessoa. Se quiser conferir na íntegra esses diálogos resgatados pelos dataminers, confere na descrição que eu vou deixar um link também na página com todo esse material. Ah, e claro, também, se quiser que eu faça alguns vídeos falando sobre essas quests cortadas, deixei nos comentários. Que assim, olha, tem bastante coisa, tá? Como vocês já devem saber, principalmente para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, Miquella é um dos filhos de Radagon e Marika. Ele tem uma maldição que fazia com que ele ficasse num ciclo de juventude eterna, mas não era algo bonito, tá? Parecia ser um processo bem visceral. E talvez pelo seu aspecto infantil, o seu gênero não era fácil de identificar, sendo semelhante ao que acontece com Malenia, tendo um aspecto mais andrógeno. Por isso a confusão em determinar o gênero da Trina, que por sinal era tida como uma mulher pelos seguidores, tá? Outra característica compartilhada entre a Trina e o Miquella é a habilidade de atrair a afeição de pessoas, conseguindo facilmente seguidores, um aspecto que vai bem além de uma habilidade política. É só reparar no comportamento da Malenia, dos Albináuricos e um bando de outras criaturas selvagens que viram a esperança de uma vida melhor seguindo Miquella. É quase como uma hipnose. Algo semelhante acontece com Trina. Mesmo com a passagem bem rápida, ela conseguiu uma quantidade exorbitante de seguidores, e esses seguidores eram extremamente devotos. Claro, ainda há outras várias ligações menos claras, como o próprio lírio da Trina. Existe um outro lírio semelhante, no caso o lírio de Miquella. Na descrição desse item mostra que ele possuía uma certa afeição por esse tipo de planta. Mas um dos pontos mais interessantes é o grande núcleo da Trina, que é o sono. E você vai perceber que Miquella também tem uma ligação bem forte com esse atributo, já que ele passava boa parte do seu tempo dormindo. Ele estava hibernando lá no casulo na árvore sacra, fazendo ela crescer dessa forma, dando o sangue dele. E bem, enquanto seu corpo físico estava lá, pode ser que seu espírito dava umas bandas por aí, inclusive assumindo a persona de Trina e aparecendo para uma galera. Aliás, esse fato acontece no próprio trailer da DLC. Mesmo com o corpo dele naquele casulo no templo do Mog, o espírito de Miquella tá livre e ele aparece lá na Terra das Sombras. Talvez seja algo bem semelhante com o que acontece com Honey. Outro ponto que me faz acreditar nisso é aquele quadro lindão lançado na apresentação do Shadow of Erdtree. Lá tá Miquella dando umas bandas nas Terras das Sombras, e essa imagem ocorre no passado, já que Miquella era o antigo mestre de Torrent e também não há construções lá no pé da árvore. Ou seja, Miquella explorava o mundo enquanto seu corpo estava lá na árvore sacra. Lembrando, isso é uma conclusão minha, não tem nada que comprove 100% disso. Bem, por hoje era isso, pessoal. Falar dessas lores que foram picotadas pela From é sempre muito difícil. Mas já fazia um tempinho que eu tava juntando material sobre Trina e vai por mim. A DLC vai revelar muito mais sobre ela ou ele. Se você tiver alguma outra ideia ou percepção sobre esse tema, pode deixar aí nos comentários, é sempre legal conversar, já que, como foram feitos vários cortes, é sempre bom contar com a boa vontade dos jogadores também para trazer sua opinião. Mas então era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de seguir o canal, vão estar ajudando demais, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou, fui!